Bom dia, pessoas. Como é que vocês estão? Belezinha? Pessoas, assunto novo, bioquímica, sempre daquele mesmo esquema, com uma imagenzinha para você refletir. E na aula de hoje falaremos apenas, eu dividi em três partes desse assunto de bioquímica: carboidrato, que são os açúcares, tá? Aí tem alguns nomes aqui que são todos os sinônimos e eu vou explicar para vocês o que eu quero dizer com isso nessa aula, perfeito? Lipídios e, para fechar, aminoácidos e proteínas. Hoje a gente só vai falar de carboidrato, perfeito? Lembrando que nós estamos numa aula de química, então eu vou fazer algumas contextualizações agora nessa primeira parte, perfeito? Preste bastante atenção e aquilo que for para você anotar, porque esse é um assunto que tem uma porção de informações, mas você não precisa ficar maluco copiando tudo que aparece na sua tela, tá bom? Aquilo que foi importante eu falo para você. Agora sim você pode copiar. Então, nesse momento, só assista, presta atenção, pega suas anotações, seu material de anotação aí, deixa guardadinho e vem comigo, perfeito? Toma um cafezinho, isso é importante e fundamental. E lá vamos nós. Primeira coisa fundamental. Falou em carboidrato, né? Coisas clássicas do nosso dia a dia. Nós estamos fazendo parte agora, faça parte conosco de uma dieta low carb, tá bom? Para você ficar desse jeito aí, perfeito? O que eu quero dizer com isso? Isso é tão aplicado no seu dia a dia que é impossível eu não fazer esse tipo de comentário, tá bom? Mas é apenas um comentário, né? Por exemplo, fazendo um link, isso aqui é lá no fundamental, isso aqui é lá do ensino fundamental. Quando você bate o olho nisso daí, pensando no processo de respiração e fotossíntese, o que me interessa dentro da química, principalmente agora no ensino médio, né? Dando um salto, uma subida num degrau conceitual aí, que quando a gente estiver falando, por exemplo, de carboidrato, tem que vir automaticamente na sua cabeça, fonte de açúcar. Aqui, ó. É isso que eu estou destacando para vocês. Perfeito? Então, maravilha. Primeira coisa, né? Energia solar, vem aqui, CO2, entra no ciclo da fotossíntese e respiração, não sei o que lá. E o que me interessa a respeito de carboidrato? Açúcares. Esses caras são açúcares. Que cara? Os carboidratos são açúcares. Também são chamados de glicídios, de glucídios, de glucídeos. E, se você analisar de fato a estrutura dele, química, né, a estrutura molecular dele, você vai ver uma porção de hidroxilas que vai caracterizar o grupo funcional OH. Dentro da orgânica, a gente chama aqueles compostos que têm a hidroxila da denominada função álcool, perfeito? Então, grupo funcional OH, dentro da orgânica, o que está me interessando é a função álcool. Perfeito? Então, álcool, perfeito, é um tipo de função orgânica. Aí nós temos a função orgânica aldeído, cetona, álcool, né? Então, quando você olha para a estrutura, você vê um monte de OH. Olhei lá, vi um monte de OH, poliálcool. Perfeito? Como assim? Assim. Se eu chegar sei lá, na oitava série. Oitava série é nono ano, né? Sétimo, oitavo ano ali, né? Ensino Fundamental 2. Fala assim, gente, quem sabe o que significa, né, a fórmula química H2O? Água. E C6H12O6? 100% vai falar glicose. Então agora nós estamos no ensino médio. A partir de hoje, você vai ter isso na tua cabeça. Perfeito? A glicose, e agora eu vou colocar um prefixo na frente, a D-glicose, já vou falar o que significa esse D, tá? A D-glicose é um tipo, perfeito? É um tipo de monossacarídeo com 6 átomos de carbono, tá bom? Então nós. Quando eu falar com 6 átomos de carbono, a partir de hoje, você vai falar para mim o seguinte, ó, C6H2O6, tá? A fórmula molecular, perfeito, majoritária das exoses. Perfeito? Vamos lá. O que está destacadinho de rosa para vocês, aqui que está destacado de rosa, significa, agora que eu vou falar o que significa aquele D, que eu tenho, por exemplo, olha lá, carbono assimétrico. É aquela ideia, carbono assimétrico, que eu tenho carbono quiral. Carbono quiral
é quando o meu composto tiver carbono quiral, significa que esse composto, que essa substância, ele tem atividade ótica. Se ele tem atividade ótica, significa que ele é capaz de desviar o plano da luz polarizada. Nossa, Kiko do céu, tem que lembrar de tudo isso. Em tese, sim, tá bom? Em tese, você tem que lembrar de tudo isso, né? Nós estamos num curso de bioquímica, então nós vamos colocar informações a respeito daquilo que você já sabia como pré-requisito. Mas você percebe que são informações, todas elas repetidas. É muito repetitivo as coisas. Então, aquilo que é fundamental, por isso que eu falei para você, não memorize estrutura. A quantidade de estruturas que eu tenho com 6 átomos de carbono. Se eu for um pouquinho para frente, olha lá, ó, pensando em 3 átomos de carbono, 4 átomos de carbono, 5 e 6 átomos de carbono, uma quantidade de coisa. Não precisa ficar copiando, não decora isso aqui. Não faz sentido nenhum você memorizar esse tipo de coisa. Tá? Todos esses. Aquilo que for fundamental e importante, eu vou falar para você. Como agora, por exemplo, se eu destacar essas 3 estruturas aqui, ó, ribose, glicose e galactose, você já ouviu falar, tá? Aonde que você ouviu falar? Lá na biologia, por isso que isso aqui é uma aula de bioquímica. Eu estou usando a parte biológica, que é a aplicação disso daqui, mas eu estou interessado naquilo que é químico. Nós, químicos, pensamos em estruturas. Pensando em estrutura, eu preciso de fórmula molecular, eu preciso saber o que é carbono quiral, e aí que vem esse D, né? Aí que vem esse D. Se ele desvia o plano da luz polarizada para a direita, ele recebe o nome de destrógeno. Se ele desvia para a esquerda, ele recebe o nome de levógeno. Perfeito? Por quê? Porque eu tenho carbono quiral. O que é carbono quiral mesmo? São aqueles carbonos que fazem, que tem nele, não é 4 ligações, né? É aquele carbono que possui 4 ligantes diferentes. Né? Então eu enxergo isso daqui como ligante, isso daqui como outro ligante, isso como ligante, tudo isso aqui como outra coisa. Perfeito? Assunto lá da isomeria ótica. Isso que eu destaquei para vocês, eu vou destacar de novo, ó, que me interessa dentro da química. O que é isso? C dupla H. Aldeído. Só isso, só isso. Percebe que não é para você ficar assustado? Então eu olho para a estrutura e vejo aquilo que eu comentei com vocês. Por que são poliálcoos? Olha, só olha para a tua tela a quantidade de hidroxila que está ligado nesses carbonos aí. É uma porrada. Então, poli, de muitos, de vários álcoois. Perfeito? Tá? E o que diferencia uma coisa da outra? Nesse caso, está diferenciando, além da quantidade de átomos de carbono, 3, 4, 5 átomos de carbono. Perfeito? A posição dessas hidroxilas aqui. Precisa decorar? Não, não precisa decorar. Perfeito? Não precisa decorar, tá? O que for para decorar, eu vou falar para você o que é para decorar. Prosseguindo, né? Carbono assimétrico, carbono quiral. Nunca esqueça disso. Perfeito? Coloquei até a mesma cor ali, ó. Tá? Se eu pensar, por exemplo, né? Nessas composições aqui, ó. Nessas estruturas aqui, ó. 5 átomos de carbono. Eu tenho que bater o olho e ver aquilo que está diferente do que eu tinha antes, além do nome, né? Se tem um nome diferente, significa que eu tenho uma estrutura diferente. Se eu tenho uma estrutura diferente, um nome diferente, ele tem uma aplicação diferente. Aí, se você não percebeu o que está de diferente, aí eu vou destacar para você. O que é isso? C dupla O. Ah, cetona. Isso. Perfeito? Tá? São compostos que compõem, né, a classe de compostos, né, esses aqui são um dos compostos que compõem uma classe de compostos com a função química, né, cetona, né, função orgânica cetona. Perfeito? Quando que eu tenho a função cetona mesmo? Toda vez que eu tiver uma carbonila, o que é carbonila? C dupla O em carbono secundário. Porque se ela for em carbono primário, ela é aquilo que você viu, aldeído. Carbono secundário é aquele carbono que tem 2 átomos de carbono ao redor dele. Perfeito? Olha eles aqui, ó. Eu tenho um átomo de carbono aqui, outro átomo de carbono aqui. Então esse carbono é secundário, por isso que isso aqui é uma cetona. Perfeito? O que é fundamental eu memorizar disso daqui? Memorizar? Não, você não vai memorizar nada, eu vou te destacar. Perfeito? Frutose. Beleza? É isso que eu quero que você perceba. Se eu pensar numa classificação, não copie isso, aqui não precisa copiar, mesmo se você queira, né? Se eu pensar numa estrutura genérica, por exemplo, de classificação, né, deixando bem organizadinho, perfeito? Como se fosse uma biblioteca, é esse fluxograma que me ajudaria. E aí você percebeu um nome? Olha lá, ó. Eu já mostrei para você hexose, pentose, né? Tudo com sufixo ose. Então, eu posso chamar genericamente os carboidratos de oses? Pode chamar de oses, desde que eles sejam o quê? Olha aqui, ó, um monossacarídeo. Perfeito?
Tá? Por isso que eu coloquei aqui, ó, classificação mega exigente. Precisa saber disso daqui? Não, você precisa saber, pelo menos não para química. Você precisa olhar para a estrutura e saber mais ou menos o que tem ali. Né? Se é um aldeído, se tem carbono quiral, perfeito? Se tem carbono quiral, atividade ótica, a quantidade de carbonos quirais que ele tem ali dentro, perfeito? Tá? Isso é discutido com o tempo. Estamos na nossa primeira aula ainda, seu primeiro contato um pouco mais aprofundado. Então, tudo que eu estou falando até nesse momento, eu estou destacando para você alguns pontos e, mais importante de tudo, isso aqui ainda é uma contextualização, tá bom? Para o ensino médio, a gente tem que ser um pouco mais prático. Né? Então, ainda na contextualização, fazendo um link lá com a biologia, apenas um link com a biologia, né? Se eu pensar, por exemplo, né, na somatória, né, na junção, né, na composição do nucleotídeo, ele vai ser feito a partir de quê? De uma base nitrogenada, de um grupo fosfato e de uma pentose, perfeito? E se por acaso essa pentose, né, essa pentose for a ribose, de novo, essa pentose for a ribose, é aquilo que você vai chamar lá na biologia de RNA. Se eu tirar aquela hidroxila dali, eu vou estar formando o meu ácido desoxirribonucleico, que é o nosso DNA. Deu para perceber o link que eu estou fazendo? Se eu prosseguir, isso aqui não copia, pela graça de Deus. Só estou te mostrando. Esses nomes aqui para você não é diferente, né? Não é novidade. Não é diferente, não é novidade. Adenina, guanina, citosina, timina, uracila e aquelas combinações que você faz. Combinações aonde? O que me interessa, a estrutura. Isso daqui são alguns exemplos, perfeito? São alguns exemplos. Né? Então, nós temos uma linguagem específica dentro da bioquímica. Tá? Esse daqui são alguns exemplos dos desoxi. Esse daqui são alguns exemplos dos nossos ribonucleotídeos. São alguns exemplos. E aquilo que você já tinha visto, adenosina, guanosina, uridina, e por aí vai. Citidina, é até difícil de falar esses nomes aqui. Né? O que me importa nesse momento é mostrar para você aonde é que vai chegar o final de toda essa história que eu estou te contando. Eu acho que já bateu o olho nessa estrutura, já deu para mais ou menos ter uma ideia. Ah, eu não sei isso aqui. Conseguiu perceber? Essas duplas hélices aí. De novo, eu não sou biólogo, só estou contextualizando, só estou fazendo um link para vocês. Já deu para perceber mais ou menos? Não? Não deu? Se eu pensar, por exemplo, na formação desse composto aqui, ó, desse negócio bonito aqui, ó, que eu chamei de lindo. Isso aqui só é lindo porque o anterior era bonito, e o anterior do bonito era bonitinho, e o anterior do anterior era rascunho. Piadinhas à parte, hereditariedade. Se isso não tem aplicação genética na sua vida, né, se a genética não está tão embutida na sua vida, olha onde a gente chegou. A gente começou a falar de uma estrutura bem pequenininha, depois avançou um monte, e olha o final da história. No entanto, porém, contudo e todavia, isso não é assunto para mim, isso é assunto da biologia. Tá aqui que você já falou isso daí. E o que é importante para a gente aqui na química? Então vamos lá. Para o ensino médio, sendo bem prático, primeira coisa de todas, C6H12O6, você nunca mais vai falar para a gente. C6H12O6, você nunca mais vai falar assim, ó, é glicose. É glicose. Porque se eu estiver pensando em aldeído dentro do meu poliálcool, ela será uma glicose. Se por acaso eu tiver uma cetona dentro do meu poliálcool, ela vai ser a frutose. Então ela não é a glicose. Ela pode ser a glicose se ela tiver o aldeído dentro dela, dentro da estrutura. E sabe o que é muito legal disso daqui para a gente dentro da química? As reações. Isso daqui você percebe que é uma cadeia aberta, ou seja, acíclica, tá? Ela só vai ficar dessa maneira aqui, abertinha, bonitinha, se ela estiver num ambiente com a ausência de água. No entanto, se eu colocar isso daqui dentro da água, ela vai formar ciclo. Perfeito? Como assim? Presta bastante atenção. Isso aqui não copia, só presta atenção, tá? Então, de novo, ó, eu tenho isômero, né? Tem a composição ali de isômeros. Depois eu vou fazer um resumão ali, daí eu falo, isso aqui você copia. Perfeito? Isso aqui você copia. Né? Por enquanto você só observa, tá? Se eu, por exemplo, pensar nessa estrutura conhecida aqui dentro da orgânica, chamada furano, tá? E quando ela ciclizar, quando ela formar um ciclo, formando o meu glicofuranose, como assim? Eu peguei essa hidroxila do carbono 4 e conectei aqui, ficando dessa maneira aqui, ó. Perfeito? Eu vou ter essa estrutura.
Se por acaso, ao invés de eu pegar do meu carbono 4, lembrando, isso daqui não é o furano, furano é essa outra estrutura aqui, perfeito? Então até apaga esse treco que tá aí, ó, beleza? Joguei na água, ela cicliza, ela forma um ciclo, né? Ou, se por acaso, ao invés de pegar, isso aqui é uma outra estrutura conhecida, não precisa memorizar, tá? A estrutura do pirano, perfeito? O que me interessa é isso. Ao invés de eu pegar a hidroxila que está aqui, eu pegar a hidroxila que está aqui, ela vai formar essa estrutura aqui, ó, que é o meu glicopiranose, tá? Lembrando, isso daqui não é o pirano, pirano é aquela outra estrutura, então apaga esse negócio que está aqui, beleza? Perfeito? Então, de novo, ela é aberta em ambiente anidro, anidro sem água. Boto na água, ela forma um ciclo. E aí acontece uma coisa muito louca. Se eu estiver pensando, por exemplo, na glicose, olha para essa hidroxila que eu destaquei aqui, ó, do carbono 1,4, ó, do carbono 1, do carbono 4, você percebe que ela está na posição cis? Se por acaso essa do carbono 1, ela estiver na minha posição trans, ela vai ter outra aplicação. Ou seja, se eu tenho presença de isomerias do tipo geométrica diferente, já deu para perceber o link na química que a gente está colocando, tá? Isso aqui é tudo curiosidade ainda, tá? É uma coisa importante para você saber, para você ter repertório do que olhar, do que enxergar dentro da estrutura. Ah, então beleza, tem uma hidroxila ali na posição cis, outra na posição cis. Quando esse negócio se combinar, ele vai ficar desse jeito, depois desse jeito. Na posição trans, ele vai ficar assim, depois ele vai ficar assim, depois ele vai ficar assim, depois ele vai ficar assim. Em termos de aplicação biológica, é fundamental a gente entender depois como que isso se aplica na nossa dieta. Você já vai entender daqui a pouco. Olha lá. Ó. Então, nomes diferentes. Alfa-glicose, se ele estiver na posição cis, e beta-glicose, se ele estiver na posição trans. Quem? As minhas hidroxilas. Tá? E aí, o que é importante a gente saber? Quando a gente coloca a estrutura aberta na água, elas ficam transitando naturalmente uma na outra, espontaneamente. Esse processo a gente chama de mutarrotação. Se eu enxergar isso daí, em termos de equilíbrio, significa que espontaneamente a minha glicose aberta ela se transforma em beta ou alfa. Então, dentro da água tem a coexistência dos três no equilíbrio dinâmico, né? Então, se eu quiser, por exemplo, ver como que isso se forma, né? Olha ali o nosso tira-teima. Olha lá o que acontece, ó. Eu pego a D-glicose, boto na água, ela forma um ciclo, então ela pode formar a minha alfa, né, glicose, ou a minha beta-glicose. Mas é glicose ou glicopiranose? Tanto faz. Tanto faz. Para ensino médio, alfa-glicose, beta-glicose, tá ótimo, né? Tá ótimo. Perfeito? E de novo, pelo amor de Deus, não fica assustado, tá? Não fica assustado. Perfeito? O que você precisa saber sem medo nenhum? Sem medo nenhum. Eu tenho uma estrutura aberta de monossacarídeo, que quando eu jogo na água, ela forma um ciclo. Beleza. Então, aberta, forma na água, eu jogo um ciclo. Legal. As minhas hidroxilas do meu carbono 1, do meu carbono 4, ela pode estar na posição cis, ou ela pode estar na posição trans. De novo, aberta, na água, fechou. Mais uma vez, aberta, na água, fechou. Podendo coexistir aberta em alfa ou aberta em beta. Legal? Esse slide você copia, mas espere eu terminar tudo. Aí eu falo, agora acabou. Aí você copia. Toda vez que eu tiver... Isso aqui é fundamental. Isso aqui sim você tem que saber. Isso aqui você tem que memorizar. Isso aqui você tem que estar na cachola. Mas não é nada complicado, não. Se eu pensar em monossacarídeo, eu vou destacar para você três fundamentais. Que é esses que estão aí. Glicose, frutose e ribose. Perfeito? A ribose, você fala bastante dela lá nos ácidos nucleicos, lá dos nucleotídeos e os cambal, lá na biologia. Né? Então, nem vou ficar esquentando muito a minha cabeça com isso. Perfeito? O que você precisa saber em termos de química? Primeiro de tudo, monossacarídeo, glicose e frutose. A glicose ela vai ter a presença de um aldeído e a frutose vai ter a presença da cetona. Perfeito? Esses caras vão ter 4 carbonos quirais, mas isso aqui não é difícil. Né? Se você olhar para a estrutura, você consegue destacar certinho onde estão os carbonos quirais e falar para a gente quantos pares de enantiômeros a gente tem e quantos estereoisômeros a gente tem, tá? E aí você tem que lembrar da formulinha, né, que é o 2 elevado a N, onde N é o número de carbono quiral. Perfeito? Tá? E aí eu te falo, se você está vendo isso daqui sem ter assistido a aula de isomeria ótica, você está boiando na batatinha. Perfeito? No entanto, né, se você terminar de ver essa aula e assistir isomeria ótica de novo, ou assistir isomeria ótica pela primeira vez, uma coisa complementa a outra. Né?
uma coisa complementa a outra. Apesar da isomeria ótica ser um pré-requisito para essa aula, você coloca de ladinho assim, alguns nomes que você não entendeu, depois você assiste a aula, aí você fecha o ciclo. Perfeito? Se eu pensar, por exemplo, ao invés de um monossacarídeo, um disacarídeo, vou destacar para você 3 fundamentais também. 3 fundamentais. E aí, se eu pensar nos 3 fundamentais, o mais importante de todos eles é a sacarose, tá? Ela tem uma importância histórica também, por causa daquele ciclo da cana-de-açúcar aqui, na parte histórica, usinas espalhadas pelo Brasil e por aí vai. Tá? Mas o que me interessa é saber, fazer com que você entenda como que a sacarose é formada. Né? A sacarose ela é formada toda vez que eu combino um monossacarídeo glicose com frutose. Qual que é o outro fundamental que está na moda? Lactose, que é a junção da glicose com a galactose. Qual que é o outro fundamental também, para a gente saber? A junção de 2 glicoses formando a sua maltose. Tá bom? E o mais importante de tudo, né? Se eu estiver falando de monossacarídeo, esses 3 fundamentais, tá? Agora acabou. Essa tela você pode pausar e copiar. Beleza? Copiou aí? Então, olha lá. Monossacarídeo, disacarídeo, beleza? E a gente não fala tri, tetra, pentasacarídeo. A gente já vai para vários sacarídeos, né? Que são os polissacarídeos. E aí eu destaco para você, além da onde eles são encontrados, né? Que de origem vegetal a gente vai destacar amido e celulose, e de origem animal o glicogênio. O mais importante, né? Principalmente, por exemplo, se a gente estiver pensando em provas, em repertório cultural, é você saber a fonte, né, desses polissacarídeos. No entanto, uma coisa que eu quero destacar para você, que a partir de hoje você não pode não pensar a respeito, é toda vez que eu tiver, por exemplo, juntando o mais importante, glicose com frutose, formando a sacarose. Tá? E aí você tem que pensar o seguinte, para juntar glicose com frutose, eu junto, presta atenção, eu junto glicose com frutose, eu junto, e eu elimino uma molécula de água. De novo, pego glicose com frutose, colo as duas e perco uma molécula de água. Né? Se eu falar para você assim, ó, C6H12O6, né, você não vai falar mais que é glicose, porque eu posso ter a existência dessas duas coisas, fora as outras coisas que eu mostrei para você. Né? Mas para ensino médio, glicose e frutose são os fundamentais. Quando eu colo os dois, né, eu vou formar alguma coisa com 12 átomos de carbono, 24 átomos de hidrogênio e 12 átomos de oxigênio. Perfeito? E eu não tenho que perder uma molécula de água, desconta a molécula de água e chega de fato naquilo que você já conhece. Tá? Só que não precisa decorar, você tem que entender o que significa isso daí. Se eu estou formando, né, um disacarídeo com glicose e frutose, né, eu pego os dois, conecto e perco uma molécula de água. E aí entra uma coisa importante que eu quero fazer um link lá na biologia também. Se eu estou pensando em somatória, construção, né, isso aqui facilita para mim o entendimento do conceito de anabolismo. Se eu pensar, por exemplo, no processo contrário, ou seja, num rompimento, isso aqui é muito utilizado nos ratos de academia aí. Olha, depois de tanto tempo, depois de 30 minutos, o seu corpo já começa a entrar em catabolismo. O que ele está querendo dizer? Quebra. Rompimento. Perfeito? Por isso que os anabolizantes, o cara fica monstruoso. Tá? Então, olha lá. Por que a sacarose é importante? Açúcar comum, aquele que vem da cana. E aí tem uma importância, né, geopolítica absurda. Tá bom? Olha o que acontece que eu falei para vocês. Eu pego uma hidroxila, perfeito, daqui, outra hidroxila que estava aqui, junto as duas estruturas, perfeito? Né, para montar a sacarose, eu peguei a glicose e a frutose, perfeito? Tá? E aí, conectando as duas, eu perco uma molécula de água. Para conectar essas duas coisas, eu vou formar uma ligação. Essa informação é importante, tá? Chamado para a gente na química de ligação osídica. Lá na biologia vocês chamam isso de ligação glicosídica. Perfeito? Mais um exemplo fundamental. Além de você saber que os polissacarídeos têm essa fórmula genérica aqui, ó, C6H10O5, porque você perdeu uma molécula de água. Por que N? Porque porque não é polissacarídeo. Então eu vou pegar várias estruturas e vou colocar uma do ladinho da outra. Tipo, várias estruturas. Então, se eu pensar apenas num pedaço da estrutura, eu vou ter essa junção aqui, ó, essa fórmula molecular aqui, ó, C6H10O5, perfeito? Tá? N vezes, porque eu perdi uma molécula de água, tá? Então, vamos lá.
as fontes mais importantes dos polissacarídeos, né, de origem vegetal, você tem que pensar toda vez no seguinte, ó, milho, batata, arroz, mandioca, trigo, perfeito? E o glicogênio que eu comentei com vocês, né, que é de reserva energética de origem animal, eu tenho que pensar, de novo, na estrutura. Esse aqui é um slide, ó, esse slide aqui, pode copiar. Esse slide pode copiar. Isso daqui não precisa copiar, ao menos que você queira, tá? Perfeito? Esse daqui. E esse daqui também. Opa, esse daqui também. Beleza? A estrutura. Por quê? Porque você tem que bater o olho na estrutura, e eu já vou te dar 3 exemplos daqui a pouco para você bater o olho e falar, isso aqui tem cara de quê? E aí, para você saber interpretar esse tipo de coisa, esse slide é fundamental se memorizar. Então, de tudo que eu falei por quase meia hora aqui, o que é importante você saber? 3 slides. 3 slides. Fechou? Então, a fonte, né, de polissacarídeos de origem vegetal. Milho, batata, arroz, mandioca, né? E o glicogênio é reserva energética. Legal? Tem que ter essa coisa na cachola. Se eu estiver pensando em polissacarídeo, né, vegetal, eu vou destacar 2 para vocês. E olha aquilo que eu falei para vocês na hora que eu mostrei a alfa e beta-glicose. Para eu formar o amido, eu tenho a junção, né, de várias alfa-glicose, alfa na posição cis. Então, ela forma para mim uma cadeia linear, assim, ó. Ela fica numa cadeia linearzinha, retinha. E aí, vestibulares vão fazer o quê? Eles vão te dar a estrutura e vão falar assim, o que é isso? Se for linear, você vai bater o olho e vai falar, amido. E se não for? Não tem como não ser. Tá? Os livros, eles filosofam e eles falam bastante a respeito disso. E aí eu coloquei a síntese de tudo aquilo que é importante. Ó. Amido, conexão de junção, né? Construção de estruturas de monossacarídeos de alfa-glicose. Quantas vezes? N vezes, várias vezes. Perfeito? Isso aqui vai formar uma cadeia linear. Por que isso é importante para a gente? Porque nosso corpo, né, ele dá conta de quebrar, porque nós temos essa enzima aqui, ó, a amilase. Né? E nós temos a ausência dessa outra enzima aqui, ó, chamada celulase. Porque isso aqui tem a ver com celulose. E a celulose é a junção de beta-glicose. Beta-glicose, beta-glicose, ela vai formar uma escadinha. Por isso que eu coloquei assim, uma cadeia de escadinha. Tá? E se eu pensar no glicogênio, além dele formar estruturas, né, desse jeito aqui, ó, ele vai pegar 1, 2, 3, depois ele vai fazer uma ramificação para cima na posição 1, 6, ficando mais ou menos assim, ó. Ele vai formar aqui, ó, 1, 4, ó, 1, 4, vai formar isso, depois ele 1, 6, ó, tá vendo? 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, depois ele vem aqui, 1, 6. Isso daqui, ele forma umas ramificaçõezinhas, perfeito? Por exemplo, se eu bater o olho nisso aqui, onde é que eu vou enxergar aquela estrutura, ó? C6H10O5. É aqui, ó. Nesse pedacinho que eu vou enxergar. Tá? Então, nesse pedacinho, nesse pedacinho, nesse pedacinho. Aí você bate o olho e vê a alfa-glicose. Onde que tá? Tá aqui, ó. Alfa-glicose, posição 1,4. Perfeito? Aí eu te pergunto, se você tiver uma estrutura genérica parecendo uma linha, isso aqui tem cara de quê? Você vai ter que responder para mim o seguinte. Cara, isso aqui tem cara de amido. E se por acaso eu tiver ramificações, tá vendo que eu tenho 1, 4, 1, 4, 1, 6, 1, 4, 1, 4, 1, 6. Se eu fizer um emaranhado disso aí, ele vai formar esses tipos de ramificações aqui. Isso aqui tem cara de quê? Que você acabou de ver. De reserva. Glicogênio. Exatamente isso. E, se você pensar numa escadinha, olha lá, ó. Junção de beta-glicose, formando uma escadinha, beta-glicose, celulose. Aqui, só isso? Só isso. Perfeito? Beleza? Tá? Importante, faça o diagnóstico. Porém, contudo e todavia, você já sabe, nessa altura do campeonato, que isso daqui não é obrigatório. Tá bom? Mas, se você fizer, com certeza você vai estar muito bem preparado. Inclusive na sua faculdade, galera. Isso aqui é uma aula importante para você fazer, sabe o quê? Já vou te contar. Se você for fazer algum curso, né, dentro da área da saúde, dentro da área ambiental, isso aqui é uma aula bacana para você assistir antes da sua aula avançada. Perfeito? Beleza? Como se fosse uma pré-aula. Então já fica de brinde aí para vocês. Fechou?
Você vai perceber que os desenhos que eu peguei daqui é tudo de referência de ensino superior, porque eles são bem completos, eles têm bastante desenho, né? Comentei com vocês, ó, os livros lá é de 1.200, 1.300 páginas, então eles filosofam, colocam várias estruturas, mas essas estruturas não são decoradas, são interpretadas. Perfeito? Até mais. Beijos e abraços. Até a próxima. Fui!